Sabe quando a pessoa começa a sentir, tipo assim, uma sensibilidade que deu aquela retração gengival, onde a gengiva baixou, a raiz ficou exposta e muito antigamente tinha aquela coisa assim, passa um verniz, né? Claro que o verniz odontológico, mas passa um verniz ou então acrescenta um pouquinho mais de resina. Aí, de repente, a gengiva ia abaixando e a pessoa ia colocando aquele tufo de resina aqui e realmente o problema não resolvia. Fala para mim, você que é especialista e mestre em implante, o que você faria? Esse problema gengival, ele tá acontecendo muito, né? Muita gente já sentiu e sente essa sensibilidade. O que causa essa recessão gengival? A recessão gengival, ela é multifatorial. Muitas coisas podem acontecer para ela abaixar, né? Ela vai descendo. Isso. Sempre é uma inflamação. Algo que está causando uma inflamação nessa gengiva e a gengiva ela vai descer como se ela estivesse fugindo do problema. É uma fuga do problema. É uma fuga do problema. Às vezes pode ser uma restauração alta, uma má oclusão, alguma coisa. Normalmente, a maioria das vezes está relacionado com trauma. Trauma. Má oclusão. Alguma coisa tá forçando aquele dente. Então, às vezes, é a mordida mesmo, né? O paciente não tem uma mordida equilibrada e acaba forçando, né? Batendo mais naquele dente. E aí, você já vê a gengiva inflamando e ela acaba descendo. E aparecendo a raiz e dando... Sabe quando faz... Você não aguenta. Muita sensibilidade. Muita sensibilidade, até o vento, uma água gelada, um sorvete. Sorvete nunca mais. Sorvete você vê estrela até. Nesse caso, quando o paciente chega para você, você faz o quê? Passa verniz? Põe restauração? Não, pelo amor de Deus. O que você faz? Assim, a gente precisa... Agora tá começando a mudar, sabe? Os próprios dentistas estão começando a entender melhor essa doença. Porque a recessão gengival, ela faz parte de uma doença, né? Que é a lesão cervical não cariosa. Isso. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, na hora que a gente vê que o paciente tem essa recessão gengival, é achar a causa. Então, por que essa gengiva está descendo? Se é, às vezes, apertamento dentário, né? Uma má oclusão, às vezes está fazendo a desoclusão não em canino, está fazendo a desoclusão em grupo, né? Quando vai batendo os outros dentes assim. Sim. Então, isso que é a primeira coisa que a gente tem que diagnosticar. É fazer um bom diagnóstico. O diagnóstico. Da onde vem? Precisa, e para onde vai? E para onde vai. Okay. Porque precisa primeiro e saber aí, o quê. você diagnosticou, você faz o quê? Isso. Aí a gente vai pro enxerto gengival. Né? Enxerto gengival. E você tira da onde esse enxerto gengival que você vai colocar? É o terror dos pacientes. Sério? Ai, meu Deus. Não, é muito tranquilo, na verdade, né? Mas o enxerto gengival a gente remove do céu da boca, do palato. Isso. E aí a gente faz esse enxertinho ali. Porque quando você perde uma coisa, você precisa reposicionar a mesma coisa. Você não vai trocar laranja por maçã. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer. Ai, vai. Tá me dando até... Se prepara. Frio já. Você tira um pedaço grande, pequeno? Não, é muito pequeno. Médio? Eu sempre brinco que... tem paciente que gosta de ver, né? E eu brinco, eu falo assim, gente, vocês estão achando que deve ser uma coisa enorme, mas na odontologia, milímetros são quilômetros. Sim. Então, eu preciso de 5, 7 milímetros de enxerto ali, sabe? Então, e é fino, né? Em cada dente. É bem pequeno. Depende do caso, né? Tem gente que precisa de mais, às vezes a gente faz bilateral, faz a arcada inteira, depende muito. Mas é o que você falou, faz restauração, faz verniz? Não, na verdade você não substitui uma coisa por outra. Então, se a recessão... Você tem que resolver o problema. Primeiro é tirar a causa. Tirar a causa. E aí fazer um enxerto. E aí você vai reposicionar aquela gengiva de novo no lugar. E já aconteceu com você quando a pessoa vai fazer um implante e ela não tem osso suficiente? Isso pode acontecer. Depende muito de como essa pessoa perdeu o osso esse dela dente. tá muito fino. Sim.
Acontece muito, principalmente quando... Quebrou tábua óssea, extraiu há muito tempo. Exato. Né? Usa uma prótese ali mal adaptada. E ele chegou para você assim, nesse jeito. Você faz o quê? Você já mete de cara, porque você corre o risco, né? Se eu falar pro paciente, falar, você vai ter que fazer um enxerto, não sei o quê, o paciente corre o risco de não voltar. Porque ele vai falar assim, ela tá querendo me roubar. Ela inventou um monte de coisa aqui só para tirar meu dinheiro. Imagine, fazer enxerto ósseo. Isso vai demorar. Eu quero o meu implante para semana que vem. E aí? Tem hora que não tem que ter paciência. Caso? É assim, a gente sempre preza para um resultado muito bom. A gente quer sempre um resultado bom. Então, eu não vou colocar o implante onde dá. Eu não coloco o implante onde tem osso. Eu preciso ver primeiro onde eu preciso esse implante de acordo com o dente que eu vou colocar. E aí eu vou ver onde que eu vou pôr e se esse lugar tem osso. Se ele não tiver, que às vezes teve uma extração muito... Tem gente que perdeu o dente na infância. E como tá indo que você colocar com avalia 60. a perda óssea do paciente? Precisa de uma tomografia. Só com E a se tomografia. você tirar uma panorâmica, você acha que vai te dar o resultado que você precisa? Não. Eu não consigo... Só com a radiografia panorâmica, eu não consigo nem diagnosticar certo, corretamente. Porque, às vezes, só com a panorâmica, eu tô achando que ele não tem osso, mas ele tem. Porque eu não tô vendo 3D. Eu tô vendo só uma imagem chapada, né? A tomografia, ela te dá altura, largura e profundidade. Isso. Então, ela te dá muito mais segurança da questão óssea para você tomar uma decisão de fazer o enxerto ou não. Ou a quantidade que você precisa, a tomografia, né? ela é necessária para qualquer implante que for ser planejado. E é lá no começo. Na hora que eu começo a planejar um implante... eu preciso da tomografia. Se você precisar fazer um enxerto ósseo no paciente, ele vai fazer um enxerto, vai demorar quanto tempo para ele poder fazer o implante dele? Depende um pouco da quantidade de enxerto que precisa, né? Mas, no mínimo, 6 meses ele precisa esperar para ter uma maturação desse enxerto óssea. E o enxerto realmente virar um osso viável para fazer um implante. Entendi. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque se não fizer um enxerto ósseo, corre o risco de perder o implante. Porque você vai fazer onde tem pouco osso, né? E, às vezes, você pode fazer um implante e o paciente acaba perdendo o tratamento, né? Existem vários tipos de enxerto, né? Se a gente está falando na mandíbula, realmente pode até não ser possível fazer o implante se você não fizer um enxerto. Sim. Então, quase não tem uma opção. A pessoa tem que passar pelo enxerto. A opção é o enxerto a opção é o enxerto, ou ela vai ter que escolher um outro tipo de reabilitação. Certo. E, por exemplo, na maxila, né, em cima, a gente tem o levantamento de seio maxilar. Entendi. Né? A pessoa, às vezes, demorou muito, ou tem muito tempo de extração, o seio maxilar desce e a gente também não tem espaço para fazer. Aí tem que fazer esse levantamento de seio. Não tem como eu fazer um implante ali, porque aí eu vou ultrapassar limites que eu não posso, biológicos, né? E vou trazer problema. Eu vou estar tentando fazer uma coisa boa, eu tô levando problema pro paciente, perfurando membrana de seio e essas coisas. É verdade. E acontece muito, viu? Acontece muito. É uma coisa que vem acontecendo com muita frequência, justamente pela falta, eu falo assim, que pela falta de um bom planejamento. Né? E me fala outra coisa. Você... usa na tua clínica o implante guiado. Essa técnica de fazer implante guiado, o que ela se diferencia da técnica tradicional para essa técnica relativamente nova no mercado? Isso. Que é você já fazer um planejamento, você já montar no computador tudo que você vai fazer... Fala, ser super digital, me conta tudo, não me esconda nada. Eu fiquei apaixonada por essa técnica, assim. É você, na verdade, se adiantar em tudo, para no momento da cirurgia, você colocar o implante no exato lugar que você planejou. Porque por mais que você planeje oferece mais antes, segurança. Mais segurança, menos estresse na hora da cirurgia, para mim e para o paciente também, né? Certo. Porque ela fica mais rápida
E eu também tenho a certeza, quando tudo encaixa, eu tenho que fazer vários... eu tenho que checar se tá tudo certo, né? Se o guia tá certo. Eu vou checando isso. Mas eu também sei que o implante vai estar posicionado no lugar que eu planejei. Tá. Antes, eu também fazia esse planejamento digital antes. Fazia com a tomografia, colocava o implante no computador onde eu queria, mas isso, na hora que eu ia na boca do paciente, eu tô à mão livre de novo. Eu tô só na minha imaginação, lembrando como que estava na tomografia, com a tomografia na TV, tela, para eu olhar, mas ali é a minha mão, né? Dá certo, dá super certo. Tá. Mas hoje a gente tá querendo um nível de excelência, um nível de entrega de resultado. Assertividade maior, nível de resultado maior. A gente quer uma previsibilidade muito alta. Então, é com a guiada que eu consigo isso. Porque daí o guia cirúrgico, ele vai ser impresso em 3D com a tomografia e o planejamento que eu fiz. Então, é o único jeito de eu conseguir transportar o digital para o real. Através desse guia cirúrgico, da cirurgia guiada. E pode fazer várias outras coisas também, não só o guia, não só o implante. Né? A cirurgia guiada, ela já está se expandindo por várias coisas. Então, a gengivoplastia, você já viu? Já. É muito legal. Nossa, é fantástico, né? Muito legal. Você já tem todas as medidas já certas no guia. Então, não tem mais aquela mede, vê, tira, sabe? É muito mais assertivo, igual você falou. Nossa, é fantástico isso. Eu falo que a tecnologia na odontologia é a minha paixão. Eu sou apaixonada por tecnologia, porque você vê as coisas, né, progredirem, melhorando mais acertos do que erros, né? Então, é uma coisa que te dá mais segurança hoje, não é? A tecnologia está aqui para ajudar a gente a encontrar o resultado que a gente quer. Claro. Entregar o resultado que a gente quer. Então, e é tudo muito rápido. A gente precisa estar indo atrás e buscando e estudando mais, porque realmente a tecnologia está ajudando muito. Inclusive as imagens, né? Sim. A questão do dente do siso. Muita gente fala que é um bicho de 7 cabeças. Nossa, agora eu tenho que fazer uma extração de dente do siso. Ai, a minha dentista indicou porque meu siso está empurrando meus dentes, porque meu siso está impactado. E aí ele chega para você com um dente impactado. Quer dizer, aquele dente que, em vez de estar na vertical, ele está na horizontal, né? Ou só meio tortinho, ou que tentou sair, mas não conseguiu, né? Não conseguiu. E aí? É um bicho de 7 cabeças mesmo? Conta pra gente se siso aí tira sono, a pessoa não dorme, pensa nisso 24 horas, chega tremendo no consultório. Os pacientes, normalmente, eles ficam bem, assim, quando você fala, então, a gente vai ter que extrair o dente do siso, ele já arregala o olho, assim, né? Mas é porque eles normalmente têm muito medo do durante, de sentir alguma dor, e do pós-operatório também. Né? E o que eles mais perguntam quando vão fazer uma cirurgia de dente do siso? O que eles mais perguntam para você? Quanto tempo vai ter que ficar parado, né? A maioria. A pessoa já fala assim pra mim, eu vou ter que ficar uma semana sem academia. Ela vai, uma semana. Infelizmente, não tem como fugir. Porque a cirurgia do siso, ela é um pouco mais complexa, no sentido que ela envolve várias coisas, mas que é importante pra mim. Na minha técnica, no momento ali. Por isso que eu também... Você faz dente do siso só com panorâmica? Não, também. Não? Depende. Qual que é a segurança que a tomografia dá para você? Eu peço as tomografias, porque quando a gente está lidando com um dente do siso impactado, ele é muito próximo de várias estruturas importantes. Então, ele pode estar muito próximo do nervo, aqui, né, mandibular. Então, daí, eu preciso saber... Porque isso vai ditar a minha técnica. O que eu preciso tomar cuidado na hora da cirurgia? Para evitar problemas no pós-operatório ou durante a cirurgia mesmo. Uma hemorragia, uma parestesia. Né? A parestesia é quando o paciente fica com uma anestesia prolongada, foi feito um dano no nervo e o paciente é muito desconfortável. Então, eu preciso planejar isso antes. Sim. Preciso ver. E é só a tomografia também que vai me mostrar isso. Certo.
A questão de quanto tempo dura, mais ou menos, uma cirurgia de dente do siso? Ela vai girar em torno de 1 hora, por aí. 1 hora. Eu brinco com os meus pacientes, porque eu não sou apressada. Eu gosto de conversar muito com o paciente, desde o começo. Então, ele vai sentar ali comigo antes, ele não vai direto para a cadeira. Então, a gente conversa, eu dou um medicamento e tal. Durante a cirurgia, na anestesia e tudo, eu vou muito tranquila e conversando. Então, isso aumenta um pouquinho o tempo. Certo. Né? Mas eu vejo que isso tranquiliza muito mais o paciente. Ele não fica tão Você tenso. já gosta de medicar o paciente, fazer aquela medicação antes da cirurgia? Gosto porque ajuda muito no pós-operatório. Ele já sai dali sem dor, então. Sim. Porque você faz a extração, ele já sai sem dor, e aí ele já entra na medicação, então Isso. provavelmente ele não vai sentir dor. Não. Tem gente que fala, eu não quero tomar tanto remédio. Não é uma opção. Sim. Não é uma opção porque a gente precisa fazer uma antibiótico terapia Claro. para evitar qualquer infecção. Claro. E os remédios de dor, eles estão ali para ajudar. Sim. Para você ficar mais tranquilo, não sentir dor e não sentir aquele desconforto que às vezes dá um edema, né? Incha um pouquinho, às vezes fica até um pouco mais roxo. Então, usa e abusa do remédio de dor para não ficar desconfortável. E o paciente, o que ele quer? Ele quer conforto, segurança, e ele não quer rapidez e ele não quer sentir dor. Não é? Então, é isso. Você acabou enquadrando todos os quereres do paciente ali. Olha, já te dou o remédio antes, a gente já conversa, você já vai bem tranquilo para a cadeira. O medo do paciente acontece quando ele não entende muito. Então, quando a pessoa é leiga, ela fica com receio do que ela não sabe. Então, Medo do desconhecido. Então, medo. Você explicar para o paciente tudo o que vai acontecer, que pode acontecer, e se adiantar nisso, ele fica mais tranquilo, ele sabe o que vai acontecer, ele está preparado. Claro. Né? Então, isso ajuda muito nesse receio aí do paciente. Giovana Zanoni Lanfranchi. Olha só, Lanfranchi e Zanoni. O que acontece? Pai, dentista. Mãe, dentista. Avô, dentista. Quem não se lembra do Dr. Clélio, né? Puxa vida, foi meu dentista há anos. Ele era maravilhoso. E você saiu aí nessa geração, no meio desse tanto de dentista na família. Foi. E eu queria que você compartilhasse conosco uma história familiar. O que aconteceu? Alguém já te tratou? Conta pra mim. Não tem como, né? Eu nasci no meio de dentista. Então, eu lembro de brincar na minha avó, e aí era do lado o consultório do meu avô e da minha mãe. Então, eu brincava e ficava na janela. Eu acho que muitos pacientes me viram na janela quando eu era pequena, com certeza, porque eu ficava lá. E seu avô já tratou de você? Meu avô, ele me tratava no informal, assim, sabe? Eu tava lá na casa da minha avó e ele sempre queria ver. Ele era chegar lá, oi, vó, tudo bem? Ele já falava, deixa eu ver esse dente. Isso é típico de dentista, né? Deixa eu ver, dá um sorriso. Então, só que teve uma vez que ele fez isso, eu era criança, então eu tinha os dentinhos de leite, né? E já tinha um que tava meio mole, aquela que você fica... Tá balançando já, né? Sabe Criança. Aí ele falou, deixa eu ver. Ai, tá mole, né? Tirou, assim, tal, na hora. E você? Leve choque no momento, assim, né? Mas você não chorou? A cara... ele tava muito já saindo, assim. Mas foi muito engraçado, porque isso foi, assim... É muito meu avô de ser. Aquela mãozona dele, assim. Eu lembro desse certinho. tamanho. Aquela mãozona que não sei como ele ainda era delicado com aquela mãozona. E aí ele tirou. Eu acho que eu nunca mais dei o sorrisinho pra ele. Você ficou traumatizada. Eu chegava lá, passava um zíper na boca, né? Tipo assim, nem vou sorrir. Coleguinhas, não façam isso, tá? Avós, não façam isso com os seus netos, tá? Mas no fim, isso me marcou muito, muito, muito mesmo. Foi muito engraçado. E você já foi tratada pelo seu pai, pela sua mãe? Minha mãe era responsável por mim. Meu Deus do céu. Acho que o meu pai era aquele que não conseguia me levar pra tomar vacina, sabe? Então, eu acho que ele não dava conta de fazer alguma coisa na filha. Ele se
colocou ali. Aí a minha mãe que era que tratava, fez a minha ortodontia e tudo. Ela que foi a responsável. Mas você sabe que é muito difícil tratar filho, né? Eu imagino. É muito difícil. Eu imagino. Eu tava com a Ana Laura no colo ainda, assim, a gente tava lá na praia e olhando aquele rio lá, no Rio Araguaia. De repente ela, mãe, meu dente tá molinho. Aí eu falei assim, deixa a mamãe ver seu dente. Peraí. Tec, 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 tec. Mãe, você arrancou meu dente. Não, peraí, já vamos pôr um guardanapo. Isso assim, olhando pro rio, assim, sabe aquela coisa que ninguém tá esperando. Não, peraí, já põe um guardanapo aí, sabe? Essa é a experiência de ser filha de dentista. A outra é que eu fui ser ortodontista do meu filho mais velho, do Fábio Henrique. Mas hoje todo mundo pode olhar o sorriso dele lindo, maravilhoso. Olha, foi a mamãe aqui que fez. Mas era aquele paciente que quebrava o aparelho. Era toda semana, não escovava o dente. Eu já tava assim, eu falava assim, ai, não acredito. Levanta dessa cama já e vai escovar esse dente. Eu imagino que é difícil falar essas coisas. Não é? Não, e quebrava o aparelho. E você via comendo coisa dura ali. Falava, menino, para de comer isso, vai quebrar o aparelho, que não sei o quê. Sim. Depois você cola, mãe. Ai, fora meu que, Deus do céu, que estresse. Almoço, conversa de almoço era só dente. Era sim, só o meu pai e minha sim. mãe falando dos casos, trocando figurinha e falando, e eu ali assim. E mãe, é aquela mãe que fala assim, ó, vai escovar o dente, depois passa aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá com bafo. Desse jeito. Mãe dentista é o ó, viu? Não é fácil. Eu sei porque eu tô falando pra você de carteirinha o que é ser mãe dentista, viu? Segundo meus filhos, é um saco. O pessoal me pergunta, né? Ai, mas você casou, né? Ah, ele é dentista também? Eu falo, não, graças a Deus. Não! Graças a Deus não é dentista. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Os almoços vão ser uma conversa diferente. Se você hoje pudesse deixar uma mensagem para quem vai prestar vestibular, para quem está pensando em fazer odontologia, o que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Olha, eu falaria estude. Tá. Estude muito. Porque a gente tá numa profissão que a gente mexe com tudo. A gente mexe com biologia, mexe com a saúde do paciente, mas mexe também com expectativas. E o emocional. Com o emocional, com o sorriso. Então, e assim, estude para ser o seu melhor. Dê o seu melhor e vai dar tudo certo. A gente sempre tem que criar uma rede de apoio com os dentistas. Sim. Né? Então, vai, estuda e faça sempre o seu melhor e esteja o melhor. Obrigada, querida, pela sua Imagina. presença. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Bom falar com você. Obrigada por estar aqui, para contar um pouco da sua vida pra gente, para compartilhar, né? Tirar esse tempo para estar aqui. Muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigada a você. Muito obrigada.